glória a Deus, gente. Isso é mudança de ciclo. Isso é nova estação. O que é Rosh Hashanah? O Rosh Hashanah é uma mudança de estação. É encerrar uma estação para começar outra. Ai, mas a gente vai andar no calendário bíblico. Nós vamos observar, porque o calendário bíblico está cumprindo-se. O calendário bíblico se cumpriu quando Deus colocou no coração de Moisés para que ele aceitasse a missão de tirar o povo do Egito e colocar na terra prometida. Então, Moisés ia fazer o saque do Egito, ia fazer o rapto do povo do Egito. Depois esse mesmo calendário da Bíblia se conclui com a vinda de Jesus como Cordeiro Pascual. Depois Pentecostes, Êxodo 19, o monte Sinai fumegou, 50 dias após a saída da Páscoa, e eles estavam prontos com a lei dos 10 mandamentos para a terra prometida. Depois, eles estavam 50 dias após Jesus ter ressuscitado, e eles estavam no Sinai. Agora não subiam para ver o fogo, agora o fogo descia para ver eles. No Sinai eles tiveram que subir, Moisés subiu para ver o fogo. Lá no cenáculo, o fogo desceu para pegar eles. Foi cumprida o calendário bíblico. E agora a gente está no 7º mês, diante de um Deus que cumpre a sua estação, cumpre o seu calendário. Então, como nós não podemos abraçar e observar os tempos e as estações de Deus? O calendário mais certo do mundo é o calendário bíblico, é o calendário lunar. É nesse calendário que Jesus vai retornar. O segundo advento de Cristo é no calendário bíblico. Então, quando nós observamos, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos a nossa história em sintonia com o céu. Jesus deixou uma oração para mim e para você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Essa vontade, assim na terra como é nos céus, precisa estar no mesmo horário, precisa estar na mesma sintonia. Do contrário, sempre vai estar em sintonias diferentes, e a gente não vai ver as promessas se cumprirem. A nossa maior alegria é que nosso coração esteja em sintonia com o do Pai. Então eu quero orar agora, para que o Senhor nos prepare para essa palavra. Senhor, nós estamos aqui humildemente, diante de Ti, Pai. Era nesse horário, na viração do dia, que o Senhor aparecia no jardim. Nós queremos, Senhor, voltar ao jardim, ao lugar de encontro, ao lugar onde buscamos a Tua presença. Nós não queremos nos esconder de Ti, nós queremos Te ver, Senhor. Esse local só tem uma razão de existir, se for para a Tua glória. Esse culto só tem uma razão de permanecer, se for para a Tua glória. As nossas vidas só têm sentido se as nossas vidas forem para a Tua glória, as nossas famílias para a Tua glória, a nossa casa para a Tua glória, a nossa cidade para a Tua glória. Tudo seja para a Tua glória. Vem, Jesus, nós chamamos a Tua presença, convidamos o Teu Espírito para estar aqui. Dá ordem a Teus anjos a nosso respeito. Não permita, Senhor, jamais que as portas do inferno prevaleçam contra a Tua casa. Levanta, Senhor, desperta-nos, Senhor. Acorda-nos, Senhor, para estarmos completamente, Pai, disponíveis para o agir do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, que todos aqui sejam tocados pelo Teu Espírito. Que todos que nos assistem sejam tocados pelo Teu Espírito. Que não haja nada em nós intocável. Que sejamos completamente vulneráveis à Tua presença. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Obrigada porque o Senhor já nos concedeu autoridade para pisar serpentes e escorpiões
e sobre todo o poder do mal, e nada nos fará dano algum. Levanta-te, Senhor, ajuda-nos, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que a bondade e a misericórdia nos sigam todos os dias de nossas vidas e a gente possa habitar na casa do Senhor para sempre. Senhor Jesus, nós queremos a Tua presença aqui mais do que cumprir uma agenda, mais do que as notícias sobre as eleições. Nós almejamos a Tua presença, o que é uma eleição diante de um Deus que pode agir, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Quem pensa que são os homens, porque vão sentar em cadeiras que podem ser tiradas, vão sentar em lugares que o Senhor pode remover, mas um lugar que o Senhor nos coloca, não existe homem, não existe principado, não existe potestade que vai nos tirar. Foi o Senhor que coloca, é o Senhor que mantém. O Senhor já nos sentou nos lugares espirituais com Cristo. O Senhor já nos deu toda a autoridade sobre serpentes e escorpiões. O Senhor já nos selou com o Teu Espírito Santo, que é a garantia do que está por vir. Senhor, nós pedimos a Ti em nome de Jesus, que toda operação maligna contra a igreja, contra Israel, contra as famílias, nós clamamos agora que cada demônio seja entregue para ser, Pai, para ser penalizado por ter se levantado contra a herança do Deus vivo que somos nós. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, nós a condenaremos em juízo, porque essa é a herança dos servos do Senhor. Por um caminho o inimigo vem, e por 7 ele vai sair. Essa mesa posta na tua casa hoje, nos lembra a vitória contra o diabo, a vitória na cruz do Calvário, onde Teu sangue foi derramado, e nos justificou, nos libertou, nos salvou, e nos cura hoje. Muito obrigada, Senhor, por essa mesa preparada diante dos nossos adversários. Muito obrigada porque o Senhor já ungiu a cabeça do Teu povo aqui na família 61, e o nosso cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia vão nos seguir todos os dias de nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor para sempre, sendo palmeiras verdejantes e viçosas, palmeiras plantadas na casa do Senhor, verdejantes e viçosas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome agora, porque diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus é o Senhor. Pai, nós clamamos que não importa a notícia das eleições, mas sequem-se as águas de Leviatã no Brasil. Nós clamamos que sequem-se as águas de Leviatã no Brasil. Nós oramos agora para que a longa espada do Senhor seja cravada na cabeça de Leviatã. Nós oramos em nome de Jesus que os cães cheguem para beber o sangue de Jezabel. Nós oramos porque nós não toleramos Jezabel. Nós denunciamos a obra dela contra o sacerdócio da casa do Senhor e sobre o ministério profético. Nós clamamos agora miríades de anjos a nosso favor, a favor da causa do Teu povo hoje, a favor da cada causa que está sendo colocada hoje aqui. Chegamos ao 7º mês, o mês de conclusão, o mês de consumação, e nós queremos declarar que essa mesa está posta hoje na tua casa, porque o grito de Jesus na cruz ecoa sobre nós hoje: está consumado.
sobre esse grito, nós vamos nos movimentar. Está consumado. Está consumado. Não devemos nada. Não há mais dívidas. Não há mais escrito de dívidas. Não há mais nenhuma acusação. Não há mais nenhuma pena para ser cumprida. Não há mais nada. Foi pago. Está pago. Está consumado sobre nós e a nossa casa. Em nome de Jesus. Aleluia, família. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, glorioso, santo, justo, fiel, leão da tribo de Judá, aquele que era, que é e que há de vir, a Ele. Família, queria começar com vocês falando sobre Levítico 23, porque é o que anuncia as festas perpétuas do Senhor. A gente não está celebrando hoje tabernáculos, a gente ainda tem alguns dias pela frente, mas a gente entrou no 7º mês, que é as festas mais importantes do calendário bíblico, e elas começam com o dia das trombetas, a expiação, que é o Yom Kippur, e a gente conclui com tabernáculos, que o nosso vai ser no dia 20 de outubro, e o encerramento no dia 27, no outro domingo de outubro. Eu queria até dizer a vocês também, aproveitando, que dia 20 nós vamos ter um culto bem especial aqui, é um culto de celebração de aniversário da família 61 nessa casa, nesse lugar. E a gente vai trazer o apóstolo Mark Schuber para estar aqui conosco, que é um querido que anda conosco, e ele é sempre tão importante quando vem momentos bastante pontuais. Então ele vai estar conosco, então traga um convidado. Ele é um evangelista, ele é um profeta, ele é um apóstolo, e ele carrega tantas unções da vida dele, e o mais importante de qualquer unção, ele carrega um caráter aprovado diante de Deus e dos homens. Então a gente começa o 7º mês com 3 grandes festas do calendário bíblico, e essa semana a gente entrou no ano novo judaico, e a gente entrou também no dia das trombetas, que desde a volta do exílio, desde que os judeus voltaram do exílio, eles passaram a celebrar o ano novo no dia da festa das trombetas, tá? Por isso que a gente tem o ano novo religioso em abril, e a gente tem o ano novo civil no 7º mês. Então a gente mudou mesmo, tá, gente, de data. Vocês agora, quando alguém perguntar a vocês o ano da criação pela Bíblia, vocês vão dizer que vocês estão no ano da criação de 5.785 anos. Amém? Aí você diz, que diferença faz para mim? Para a gente faz. Se você for conversar com alguém de outra religião, budistas, outras religiões, e a pessoa começar a conversar com você, e ela pode dizer a você os anos da religião dela. Aí você vai dizer, a minha é 2024. Você já saiu perdendo. Eu vou dizer a vocês por quê. Porque 2024, depois de Cristo. E a promessa para Abraão, Isaac, Jacó, a história de José e a redenção, a história do reinado de Davi, a história dos profetas maiores e menores, ficam aonde? Então você já entra na conversa perdendo. Você já entra na conversa menos. A nossa história é 2024 da era de Cristo, mas a história da criação é 5.785 a partir dessa semana. Tá? A sua Bíblia só tem um Novo Testamento, porque se ela só tiver um Novo Testamento, você tem 2024. Se ela tiver completa, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, bota aí, por favor, 5.785, tá bom? Então, são essas questões bem basicazinhas, só para a gente entender o que a gente vai conversar com as pessoas. É por isso que as pessoas acham que a gente é menino, que a gente ainda está engatinhando. A gente tem que olhar a promessa. A promessa foi feita a Abraão e cumprida em Cristo. A promessa não poderia se cumprir em Abraão.
Tinha que ter Cristo para cumprir a promessa. Tanto é que Abraão dormiu quando Deus fez aliança com ele. E Jesus estava acordado 6 horas numa cruz e fez a promessa acordado. Amém? Ele não dormiu. Por que Deus botou Abraão para dormir? Porque Abraão não ia cumprir a promessa. Abraão ia começar a promessa. Quem ia concluir era Jesus. Por isso que Jesus dá o grito: está consumado. Então, toda vez que você declarar está consumado, você está dizendo que a promessa de Abraão até Cristo foi cumprida. E vai se cumprir toda a promessa na sua vida. Então, família, a gente começa com Levítico 23. Por favor, aí a mídia. Põe Levítico 23. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Festas o quê? Fixas. Em algumas Bíblias tem perpétuas. O que é perpétuo? É o que vai acabar? Não, é o que nunca pode acabar. Mas a gente trocou para o Carnaval e São João, que é melhor, né? Vamos embora. Em 6 dias realize seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado. Não, não é esse. Eu quero 23. Levítico 23 e 24. Eu só quero 23 e 24. Isso, passa agora para o 24. Diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toque de trombeta. Por isso ela é conhecida como a festa das trombetas. A trombeta soa. Toda vez que a trombeta soa, o que é que Deus está querendo dizer? Quando o chofar aqui toca, a gente para. Por quê? Porque o chofar tem esse poder de chamar nossa atenção. Então, em Israel, quando o chofar tocava, era para anunciar festas fixas, era para anunciar um rei novo, e era para anunciar também guerra. Então, era posicionamento militar. Quem ia na frente, tocava o chofar, trombetas também, que é um outro instrumento, e era posicionamento militar. Então, o toque do chofar é para despertar. Amém? Deus não manda acorda tu que dormes. Deus diz desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Acordar é assim: eu estou dormindo, abri o olho, não fiz nada, só abri o olho, eu acordei. Despertar é diferente. Despertar é: eu acordei, eu pulo da cama. É bem assim que eu acordo, viu, gente? Pulo da cama, 5 horas da manhã, e já vou fazer as coisas. Porque eu não só acordei, eu já estou desperta. Então, o Senhor bota o toque do chofar para despertar a igreja para uma nova estação. E ele diz que nesse período era a consumação das colheitas encerravam, que eram as melhores colheitas da uva. É a melhor uva, ela é colhida nesse período lá em Israel. A uva mais doce, ela é colhida nesse período. Então, as últimas uvas estão sendo colhidas para começar uma nova estação. E então, fecha a porta de uma estação e abre a porta para outra estação. Pessoas que não fecham a porta para as estações passadas, elas não entram nas estações novas. É por isso que Deus deu os ciclos das festas para despertar o povo quando estiver se desviando. Se você seguir as festas bíblicas, você cresce de graça em graça e glória em glória. Qual é a tendência da gente quando a gente não desperta? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento da verdade. Sem voz de profecia, o povo se corrompe. Então, os seus filhos, quando você está criando seus filhos, aí eles começam a chegar tarde, aí chega um dia tarde, chegou tarde, aí você faz assim: epa, esse não é o horário dessa casa não, tome tento, aqui nessa casa nós chegamos em tal horário. Você fez o que com seu filho? Um susto, você despertou ele.
peraí, não posso fazer como eu quero. Aqui a banda toca aqui diferente. Isso faz com que você seja sacudido para permanecer num bom caminho. Reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e Ele endireitará as minhas veredas. A Bíblia diz que a gente deve perguntar ao Senhor os caminhos antigos, as veredas antigas, porque às vezes nossos pais erraram. Então pergunte a Ele as veredas antigas, porque são as veredas de vida. Então as festas, ela tem o poder de encerrar estações, de começar estações e abrir ciclos para que a gente seja abençoado. Porque esses ciclos entram disciplina e obediência. Quando você vai observar uma festa, Páscoa, você se prepara com jejum. Quando você vai celebrar Pentecostes, você se prepara para aquele encontro dos 50 dias. Você conta da Páscoa para o Pentecostes. Aí você alcança maturidade. Porque quem sabe contar, está ficando sabido. Amém? Quem lembra disso? Minha filha já sabe contar até 10. Minha filha já sabe contar até 100. A mamãe está dizendo o quê? Minha filha está ficando sabida. Deus manda a gente contar da Páscoa para Pentecostes, porque Deus quer mostrar para o diabo que a igreja dele está ficando madura. Está entrando em maturidade. E a maturidade faz você estar apto para receber a herança. É por isso que eles contaram 50 dias, saindo do Egito, feito escravo, tudo iam lá com a cabeça de Egito, com o jeito dos egípcios, o jeito de cozinhar dos egípcios, o jeito de andar dos egípcios. Só tinha uma coisa, Deus livrou, mas estavam tudo aos pedaços, parecendo com o povo do Egito. Contaram 50 dias, chegaram aonde? No Monte Sinai. E aí o que é que Deus fez? Maturidade. Vou entregar a vocês a primeira carga de leis para vocês possuírem a terra. Vou dizer a vocês como a banda toca: que hora é para chegar em casa, que hora é para comer, qual hora de estudar, porque eu estou preparando vocês para possuir a terra prometida. O que é que Deus faz com a igreja quando a gente celebra a festa? Estou dizendo à igreja como a banda toca, para deixar vocês aptos para entrar na promessa. Uma salva de palmas para Jesus. A Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Aleluia. E quando um filho começa a sair do caminho, o pai que é sábio, pega o filho e bota de castigo, disciplina. Por quê? Porque a disciplina vai preparar ele para entrar na promessa. E Deus faz isso com a gente, porque a gente não é escravo, nem bastardo, a gente é filho, e Deus corrige a todo filho que ama. Essas palavras são de correção para mim e para você, para a gente ouvir o toque da trombeta e ajustar nossos pensamentos, a nossa vida, o nosso comportamento, o ministério, ao plano que Deus tem para a gente. Porque se não tiver ajustado, o que é que acontece? Você não entra na promessa. Por isso que lá em Efésios diz que a igreja que está edificada em Cristo e que ela está ajustada, ela tem o crescimento que Deus dá. Que a igreja que foi edificada e ajustada. Quando você leva uma calça no conserto para ajustar, ela fica, como é que ela fica em você? Ela fica assim, sob medida. Certo? Ela está na medida padrão. Quando Deus pega a igreja e ajusta, aperta as porcas, Ele está deixando a igreja na medida padrão para Ele abençoar e liberar milagres. Amém, família? Então, tabernáculos é o início do novo ano. Trombetas é o toque, Deus anunciando o povo: se prepare que vem festa por aí. Comece a se preparar. Os judeus já estão se preparando desde o dia, que foi essa semana, quarta ou quinta-feira. Eles já estão preparando-se, alguns estão na guerra, os outros, os religiosos, estão no muro, estão chorando 10 dias até o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Eles estão chorando porque eles não tiveram ainda nenhum Messias para levar o pecado deles.
Então eles estão carregando os pecados deles, e estão botando tudo ali no Muro das Lamentações, estão levando tudo. Nós não precisamos observar o Yom Kippur, o dia da expiação, cumprindo isso, porque isso já foi consumado em Cristo, e Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, enquanto os judeus choram carregando pecado, desde Cádiz Barneia, que eles têm que ajustar o relógio com Deus, nós já recebemos Cristo, que já pagou a conta, e eu e você não deve nada. Colossenses 2, ele rasgou o escrito de dívida, que era contrário a mim e a você, e triunfou sobre demônios em praça pública, e expôs esses demônios à vergonha. Você não acha que os demônios estão arretados com você, não? Tu devia um bocado, tua família devia um bocado, tu enfiou um bocado pé na jaca, tu aprontou, e aí tu se converte. E aí Jesus pega toda essa bagaceira que tu fez e diz assim: me dá, porque essa conta eu vou pagar. Aí ele paga a tua conta. Tu acha que o diabo está feliz com isso? Claro que não, menino. Aí o que ele vai vir tentar fazer com você? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai fazer 3 coisas com você. Se você deixar, ele vai lhe matar, ele vai lhe roubar e ele vai lhe destruir. Se não fosse o que Jesus fez, nós estávamos fritos. Como diz Malafaia, lascado. Mas graças a Deus, que através de Jesus, Ele nos resgatou das trevas para o seu reino de luz. Ele fez o quê? Transportou, abduziu, tirou você e levou você para um outro lugar, um outro patamar. Porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Já tomou água num purificador de água? O que é que ele tira? As porcarias da água. O que é que o Senhor faz conosco? Ele tira as porcarias do nosso sangue através do sangue dele, derramado. O sangue carmesim, seu sangue não presta, o sangue da sua família não presta, está maculado desde o Éden. Tem uma tendência aí desde o Éden, é um sangue maculado. Por isso que é importante nascer de novo, porque quem nasce da água e do Espírito, nasceu de novo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que coisa linda, né? Que maravilha. É lindo demais a Bíblia, meu Pai. Então, família, 61. A festa das trombetas a gente aprendeu que é um despertar de Deus. E esse despertar vem através de um toque. Joel 2:11 também fala sobre esse toque do shofar. E diz assim: o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as ordens é poderoso. Sim, grande e muito temível é o dia do Senhor. Quem pode suportar? Essa palavra diz que haverá dias na terra, esses dias ainda não chegaram. Essa é aquela parte da Bíblia, do restinho. A Bíblia, os teólogos dizem que a gente já cumpriu mais de 80%. Então esse é aquele restinho que falta. Se eu fosse você, até por uma questão de QI e inteligência, não pagava para ver o resto se cumprir, sem ter certeza que está bem firmado no Senhor. Porque só os santos verão a Deus. Essa guerrinha que está aí, querido, de uma hora para outra, pode ser a guerra que vai abrir os 7 selos. Basta uma virada essa noite. Basta Israel fazer uma aliança de paz essa noite com algum homem que pareça bom, que pareça que vai resolver a paz mundial. Basta acontecer isso essa noite. Essa noite ainda, a gente vai começar a viver os dias de Joel 2. Joel 2:1 fala algo para a gente.
Por favor, põe Joel 2, 1. Toquem a... Espera aí. A festa do Antigo Testamento está agora num livro profético sobre fatos que irão acontecer, sobre escatologia. Tem coisas na Bíblia que já aconteceu, tem coisas na Bíblia que acontecem todos os dias, e tem coisas na Bíblia que vão acontecer. Por exemplo, coisas que já aconteceram, e a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isso é uma coisa que já aconteceu. Vai acontecer de novo? Não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está acontecendo. Todo dia eu posso dizer que Ele é meu pastor e nada me faltará. Mas tem coisas que ainda não aconteceram, não estão acontecendo, mas vão acontecer logo, logo. E essa é uma delas. Toque a trombeta em Sião, dei o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Isso é trombetas, mas não é a trombeta de Levítico, é a trombeta do amanhã. Então, se você não celebrar essa festa, e não tiver entendimento das festas, e não tiver entendimento do movimento de Deus, a trombeta vai soar, e tu vai ficar de mané, no calendário do Papa Gregório. Tu tem que entender o toque do chofar. Tu tem que despertar, ter intimidade com o que Deus está falando. Por que a gente passa por isso e não une isso à festa das trombetas do Antigo Testamento? Porque Deus não faz nada separado. Deus deu uma Páscoa no Egito, mas deu uma Páscoa em Jerusalém. Deus deu Pentecostes no Sinai, mas Deus deu Pentecostes no Monte Sião, no cenáculo. Deus está dando o 7º mês que vai se cumprir com a glória de Deus em nosso meio. O que a gente celebra no 7º mês? Que a gente morava em tendas, que a gente era desprotegido, que a gente estava exposto aos animais peçonhentos, aos animais perigosos do deserto. Mas por a gente morar em tenda, Ele nos guardou, porque Ele é o tabernáculo de Deus no meio do seu povo. Então tabernáculo é tenda. Tabernáculo é abrigo. Esse tabernáculo acompanhou o povo. Então, quando chega no tabernáculos, que é o 7º mês, a gente celebra a nossa dependência da provisão de Deus. Essa festa, esse mês, esse dia, esse domingo, essa data, 6 de outubro de 2024, do ano 5785 do calendário bíblico, nós estamos reunidos como igreja do Senhor, celebrando e anunciando a provisão dEle. Que da mesma forma que Ele cuidou do seu povo no Egito, e levou o seu povo no tabernáculo, e guardou o seu povo nas tendas, Ele nos guardará também nesse tabernáculo que nós ocupamos, que é transitório. Isso aqui é uma casa transitória, não é minha casa definitiva. Por isso que eu posso passar minha vida aqui, me derramando como libação no altar, porque tem uma casa nova chegando para mim. Amém? Então é bom que sua casa esteja gasta quando Ele for lhe dar a nova. Do contrário, você vai ficar aqui com a sua velha. Ele vai dizer: quanto você se gastou por mim? Não, Senhor, eu me guardei. Eu protegi porque eu não queria estragar, e eu fiquei bem quietinho assim. Eu não queria pegar gripe, eu não queria pegar tosse, eu não queria ficar cansado. Isso não é bíblico. Paulo disse: eu estou sendo derramado. Você sabe o que é uma pessoa derramada? É uma pessoa esparramada, largada. Paulo disse: eu me gastarei pelo Senhor. Paulo disse: ainda que o meu homem exterior esteja se gastando a todos os dias, o meu homem interior se renova. Ele disse que à medida que o gastar fosse de fora, por dentro seria um renovar. Por isso que tem gente que está toda bonitinha, toda durinha, toda arrumadinha, e por dentro um buraco negro. A pessoa fala, é um buraco negro que vai lhe chupar, lhe sugar, porque é o come-come.
Não faz nada, não dá nada e só quer, não serve, não cuida, não se gasta e é um come da estrela. Misericórdia. Tem gente que é o Pac-Man. Não é da época de vocês, não. Da tua, Ju. É da época dos menudos, tinha jeito. Fica quieta aí. Ó, me lembra, dá um aviso no final, que eu estou esquecida no final do me lembra. Então a gente tem que se gastar, porque esse tabernáculo vai se revestir de glória. Então a gente tem medo de se gastar. A gente é de uma geração que só quer comer chia, linhaça e não quer se gastar. Quer só proteger, manter, mas a Bíblia não manda isso. A Bíblia diz: deixarei me gastar. Aquele que serve é o primeiro, é o mais importante. Quem é o primeiro a servir é o mais importante. Jesus disse que no reino de Deus não seria como do mundo, que o mais importante é o que serve. Então, essa celebração, esse momento anuncia o toque do chofar, anuncia um toque de despertar, um toque de trombetas. Mateus 24, 3:14. Mateus, aleluia, hoje eu vim de Bíblia. Mateus 3:14. É isso mesmo. Perdão, Mateus 24, 3:14. Assim, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe disseram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A gente sempre acha que é alguém que vai dizer que é Cristo. Olha, eu sou Jesus. Não é isso. É alguém que engana dizendo que carrega a mensagem de Jesus. Paulo disse, é um outro evangelho. Quer dizer, o diabo não vem para enganar você lhe dando uma coisa oposta. O diabo vai tentar lhe enganar lhe dando uma coisa parecida. E enganarão muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Esse é o retrato dos nossos dias. E a trombeta, ela anuncia isso. Agora deixa eu dizer uma coisa. No Antigo Testamento tinha trombetas, e Deus anunciava a verdade, a profecia ao povo através do toque de trombetas. No Novo Testamento, apesar da gente ter aqui vários chofás, a gente trabalha e a gente entende como um sinal profético. O chofar não cura ninguém, viu, gente? Você se esfregar aqui nesse chofar, passar seu lenço no chofar, não vai acontecer nada, tá bom? A mesma coisa, tinha espada aqui, eu me livrei logo, porque estava virando objeto de adoração. Não nada disso aqui. Aqui são sinais, são elementos que a gente usa, que a gente lembra eles, a fidelidade de Deus em nossas vidas de cumprir. Qual é o chofar hoje? A sua boca. A sua boca é o chofar. Então, a pregação do evangelho é o chofar, é a trombeta. Hoje, você anuncia o evangelho ao mundo.
Você discipula as nações através das trombetas. Então, quando essa semana anunciou trombetas, sabe o que anunciou? A igreja anunciando o evangelho nas nações, discipulando as nações da terra, de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Onde é os confins da terra? O mundo conhecido naquela época era a Europa, a Ásia e a África, uma bolinha. Pega a bolinha, era isso aqui. Não tinha as Américas aqui do lado, ok? Paulo andou bastante. Ele andou de Jerusalém para um lugar onde ele fundou uma igreja, 5.800 quilômetros, que dá mais ou menos a Espanha. Paulo andou muito, anunciando o evangelho. 5.800 quilômetros foi bastante, mas era na bolinha. Nós não tínhamos os confins da terra. Nós tínhamos Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas, quando dá 1000 anos das trevas da igreja, que a igreja estava em profundas trevas, longe da igreja primitiva, porque a igreja agora tinha deixado de ser descentralizada. O que é descentralizada? A apostólica. Até o ano 500, a igreja era apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Ninguém era mais importante. Era uma unção apostólica derramada que juntava os 5 ministérios e fazia um corpo preparado para a obra do ministério, até que todos sejam edificados e todos cheguem à plenitude e estatura de Cristo. Era isso que a igreja se movimentava, para que cada crente fosse se levantado para estar na medida e estatura de Cristo. Depois do ano 500, a igreja é centralizada. E agora os crentes não estão mais crescendo na medida e estatura de Cristo. Agora um só representa a igreja, um só responde pela igreja, e um só é adorado na igreja. Inclusive tiram ele de Jerusalém, tira a igreja de Jerusalém e bota a igreja em Roma. 1000 anos de venda de indulgências, as inquisições, a perseguição ao povo judeu, que nunca vai deixar de existir, porque o diabo odeia eleição. Vocês estão sentindo peso essa semana? O diabo odeia eleição, porque desde a primeira eleição, quando Deus elege o seu filho, ele já criou raiva. Quando Deus elegeu Israel como a nação abençoadora de todas as nações, teve raiva. Quando Deus elegeu Isaac, Ismael teve raiva. Quando Deus elegeu Davi, Saul teve raiva. Quando Deus elegeu José, o diabo teve raiva, usou seus irmãos. Toda vez que tem eleição, tem alguém mal resolvido, não gostando do que Deus escolheu. O diabo não gosta de quem é ungido. O diabo gosta de todo mundo na média. Só que Deus escolhe determinadas pessoas para determinados assuntos que só respondem ao céu e a Deus. A gente nunca vai saber. Deus escolheu Jacó, deu problema com Esaú. Toda vez que tem eleição, tem bronca. E os corações se revelam. Eu nem vou falar de política hoje para não me perder. Jesus, tira de mim, sai. Esses dias a advogada aqui começou a acordar, eu matei ela 2 vezes de noite, dei umas facadas nela, enfiei 2 salmos nela e botei ela para dormir. Dorme, que esse negócio já foi morto, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu ainda fiz 2 postagens, não resisti. Então, toda vez que tem eleição, tem uma estrutura tentando ir contra os ungidos e os eleitos de Deus. Então, o toque desse chofar é um posicionamento para que a gente hoje seja o chofar de Deus. Então, nós temos aqui toda a terra daquele período conhecido. Aí chegou o ano 1500 e Deus começa a despertar a terra para
trazer para o propósito divino que estava perdido. Aí isso está onde? Em Oséias. Diz que a igreja vem 1000 anos. No segundo ano ele começou a curar a igreja. E ao terceiro ele vai restaurar e curar completamente. O primeiro milênio, nascimento da igreja. O segundo milênio, inquisição, castelos, trevas, idade das trevas. A própria história diz isso. Quando apagaram a luz da igreja, apagou a luz da igreja, sabe o que aconteceu? Apagou a luz das nações. As nações ficaram 1000 anos em trevas. Toda vez que você acende a luz do avivamento, acende a luz da justiça social. Deixa eu dizer uma coisa a você. Nós temos que enviar os Daniéis e Josés para as montanhas. Mas não são eles que acendem a luz. A gente envia eles para eles influenciar. Quem vai acender a luz somos nós que estamos na igreja. Então, quando deu o ano 1500, aconteceu o quê? Descobrimento das Américas. Primeiro a América do Norte. E depois o descobrimento aqui, descendo da América do Sul, o Brasil. Isso foi no ano 1500. Deus estava dizendo o quê? Chegou o tempo do Evangelho chegar. Jerusalém, Judeia, Samaria e agora os confins da terra. Chega ao Brasil. E nesse mesmo período, porque Deus faz tudo bem feito, na hora certa e na estação certa, pipoca o quê? Reforma protestante na Europa. A Alemanha é varrida por Lutero, a Suíça é varrida por Zwinglio, a França é varrida por Calvino, manda missionários para o Brasil, os missionários pastores calvinistas que chegam aqui com os judeus, que vêm morar aqui com os judeus e olham para essa terra, sabe o que eles dizem? Achamos confins da terra, inclusive achamos também o paraíso, o jardim do Éden, e disseram: vocês acharam o jardim do Éden? Achamos. Todo mundo anda pelado e ninguém tem vergonha. E está uma fauna e uma flora riquíssima. Era tão maravilhoso que eles acharam que o jardim do Éden era aqui. Mas era Deus apontando os confins da terra e a preparação para o que Deus vai fazer em nossos dias. Então, esse evangelho que chegou aqui, o que chegou primeiro no Brasil? O evangelho, gente. Qual foi a primeira coisa que fizeram no Brasil? Um culto. Que mês era? Abib. O mar se abriu. Que lugar foi? No monte, chamado de quê? Pascoal. Qual era o nome da cidade? Cidade de Todos os Santos. Era uma alusão a quê, gente? A Abib, a Páscoa, ao Monte Pascoal, a palavra de Deus. Era Deus alinhando a nossa terra a esse tempo. E agora, mais uma vez, Deus está alinhando a nossa vida com esse toque de chofar, com esse ano que a gente entra, com essa nova oportunidade de viver coisas novas. Sabe quando é que a gente fica desanimado, gente? Quando tem coisa velha na gente, pregada na gente. Pessoas desanimadas são pessoas presas ao passado. Quando o chofar toca, livre-se do que passou. Quando o chofar toca, quando a estação muda, ande de acordo com a estação que mudou. Ande de acordo com a promessa. Então Deus está dizendo que os confins da terra já chegaram, e esses confins da terra agora são os detentores do avivamento. São os detentores de tocar o chofar nas nações. Quais são os cultos mais animados hoje na Europa? De brasileiro. Quais são as melhores igrejas na Europa? De brasileiro. Quais são as melhores igrejas nos Estados Unidos hoje? Brasileiros. Onde está acontecendo uma reforma apostólica? Quem está levando? Brasileiros. Deus está espalhando os brasileiros, porque os brasileiros têm brasa viva do altar. E os que ficarem aqui, nós vamos fazer altares nos confins da terra para preparar o caminho da volta do Senhor. E quando a gente está envolvido nos planos de Deus, sabe o que acontece? Deus começa a tirar os empecilhos da nossa vida para a gente ter tempo para servir a Ele.
Deus começa a resolver nossos problemas. Você quer servir ao Senhor de verdade? Você ama Jesus, está cheio de bronca. Tem alguém pegando no seu pé? Tem um inimigo querendo lhe destruir? Tem uma enfermidade querendo lhe amarrar? Tem um problema aí? Olha, não se preocupe não, porque Deus vai resolver para você ter tempo para Ele. Deus vai resolver para você ficar livre, você se livrar de todo embaraço e pecado que fica lhe assediando, para você correr livremente para o propósito que Ele estabeleceu para você. Ele vai fazer isso. A sogra de Pedro estava doente, aí Jesus entrou na casa. O que é que ela tem? Está doente. Ela está enferma, ok. Jesus curou a sogra de Pedro. A próxima coisa sobre a sogra de Pedro foi o quê? Foi estudar teologia. Foi ficar escutando alguém sobre pós-tribulacionista. Foi tentar descobrir esse povo, me perdoe. Gastando tempo ensinando esse negócio. É pré, é pós, deixando a barba crescer, ficando barrigudo na frente do YouTube. Vai dar comida para os pobres, vai pregar o evangelho para quem está se drogando. Levanta essa bunda gorda da cadeira e para de discutir teologia. Gente está morrendo. Gente está se suicidando. Jovens estão entrando nas drogas. E o povo está discutindo. Vou ficar calada. Vou ficar calada. Mas eu preciso voltar ao que eu estava falando, que eu me perdi. Além de eu não estar enxergando, eu estou agora sem ouvir também. Nas Américas eu andei um pouquinho mais do que isso. Foi, mas eu vou para a palavra. É melhor, porque eu fui dar minha opinião e Deus disse: você não está aí para dar sua opinião, você está aí para entregar o que eu mandei. Oxe, eu já mandei para você ser menina de recado, por que está querendo dar sua opinião? É tão sério, gente, essa coisa de chofar, que os antigos judeus, quando morriam, eles tinham um chofar desenhado na sua tumba. Sabe por quê? Simbolizando que quando o chofar tocasse, eles iam se levantar. É tão ligado a história com o chofar, é tão ligado a questão de eu ser um chofar de Deus, você ser um chofar de Deus, para essa hora, para esse tempo. Lembrei, eu estava dizendo que quando a gente está envolvido nas coisas de Deus, Deus cuida dos nossos problemas. E que a sogra de Pedro estava doente e Jesus curou. Diz que foi por isso que Pedro negou Jesus. Até hoje dizem que é isso, porque ele curou a sogra. Que mentira, que absurdo. Minha sogra está aqui, é uma bênção. Então, curou. E a primeira coisa que a sogra de Pedro fez foi servir. E diz, ela depois que foi curada, ela foi servir. Ela foi cumprir o propósito. Então, toda vez que você estiver embaraçado, diga: Senhor, desse jeito não dá para lhe servir. Desse jeito não dá. E Deus vai livrar você de todo o embaraço. Tem coisa que Ele vai deixar porque vai aumentar a sua maturidade. Mas o que estiver embaraçando você para servir a Ele, se preocupe não, meu filho, porque Deus cuida. Não se preocupe, que Deus vai cuidar. Vai dar um olé, vai dar uma volta, você nem imagina. 1 Coríntios 15, 51 e 55. Diz o seguinte: eis que eu vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última, você vai sair daqui hoje amando ser trombeta. Você vai trombetear hoje de noite. Você vai amar ser uma trombeta de Deus e você vai ser intimidade em ser trombeta. Porque essa trombeta já tocou essa semana e você vai andar de acordo com o toque dessa trombeta. Não vai andar no toque da depressão, não vai andar no toque da ameaça, não vai andar no toque da intimidação, não vai andar no toque do medo. Você vai andar no toque da trombeta. Xaramanai. Tecandarabachei. Da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é o corpo mortal se revista de imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que a gente tem uma mesa hoje aqui e você vai cear? Porque tem um homem sentado no céu. Porque o Filho do Homem já está sentado nos céus, à direita do Pai, intercede por nós. Essa é a nossa realidade. Se você apagar aqui, você já vai acender lá. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque se neste corpo mortal o Senhor me chamar, esta noite ainda eu estarei no seio de Abraão. Escute aqui, ó diabo, escute aqui, ó trevas, você não pode com a igreja de Cristo, porque tragada foi a morte pela vitória. Oh! A Ele! A Ele! Qual o maior medo do homem? O maior medo do homem é o morrer. Morrer intelectualmente, morrer o corpo, morrer a vontade, morrer o diploma, morrer o QI. A coisa que a gente tem mais medo, gente, é a morte. A morte de diversas formas. Então a gente inventa tudo. Eu até achei uma pílula aqui, não sei para quê. Eu não estou tomando porque sei lá o que é, né? Pode ser um quinino, né? Mas a gente toma remédios para viver mais. A gente toma remédio para durar mais. A gente toma chá ruim para viver mais. A gente come umas tranqueiras ruins, porque dizem que é bom, né? Então a gente faz tudo para não morrer. A gente tira fotos, enche o nosso Instagram de fotos. É uma tentativa de dizer: eu não vou morrer. Eu quero permanecer, eu quero deixar memória, eu quero ficar. A gente escreve livros, planta árvores, constrói casas, bota o nosso nome nas ruas, precisa de placas douradas com o nosso nome. É uma tentativa de dizer não à morte. Só que no reino de Deus é morrendo que se vive. O crente não teme a morte porque é promoção. É promoção. Paulo disse: seja pela vida ou pela morte, eu vou glorificar o nome do Senhor. Paulo sabia que se ficasse vivo estava bom, mas se morresse estava melhor ainda, porque ele estava garantido. Quem teme a morte não está aperfeiçoado ainda no amor de Cristo. Eu não li Mateus 24, 29 a 31. Será que eu li? Bota aí, por favor. Eu acho que eu não li esse. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu li. Mateus 24, 29 a 31. Eu li? Li não, né, gente? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em família 61, é isso que lhe aguarda. É essa esperança que quando você vê guerras, quando você vê perseguições, calúnias, você sabe que haverá esse grande dia. Pode deixar, por favor, a palavra. Vai haverá esse grande dia. Esse é o dia que o Senhor preparou, um grande som de trombeta, e o Senhor reunindo os que lhe pertencem. Nós temos que ter intimidade com essa trombeta que soou essa semana, essa festa que entrou em nosso calendário esse dia. Ela é muito mais profética do que uma observância religiosa. Ela é profunda, ela é capacitadora, ela é libertadora. Ela é uma festa que nos envia, que nos levanta, que nos prepara para a gente ser boca de Deus.
Se a gente tivesse a dimensão do que a nossa boca é capaz de fazer, tanto para o mal quanto para o bem. Tanto para o mal quanto para o bem. Como pode da mesma fonte jorrar o que é doce e o que é amargo. Não é bom que seja assim, meus amados irmãos, diz Tiago. Então essa é uma grande promessa. 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse é um tempo que Deus vai nos capturar. A gente vai ser capturado. Você já viu alguém capturado? Você já viu capturar um animal? Você vai de sorrateiro, pega e sai. Essa é a tradução para a palavra de 1 Tessalonicenses 4. Eu não vou ler tudo, mas está lá que nós vamos ser tomados. A palavra para capturar no hebraico é natsal, que quer dizer captura. Só que do grego, quando foi para o latim, que exigiram que a Bíblia estivesse no latim, ficou como rapto. E depois, quando ela foi do latim para o inglês, ela virou capturar. Então, raptar, capturar, são palavras de ordem celestial sobre a nossa vida. Você vai ser capturado, você vai ser raptado de uma hora para outra. Como eles quiserem discutir arrebatamento, não importa. Tem uma coisa, rapto. Você vai ser raptado. De uma hora para outra, você vai ser tirado. De uma hora para outra, você vai ser escolhido. Então, como devemos viver? Que tipo de pessoas nós devemos ser, observando a palavra de Deus que está para se cumprir? Que tipo de vidas nós devemos ser? Ontem eu perguntei na reunião de líderes. E eu peço, quem trabalha nessa igreja, venha para a reunião de líderes. Não é opcional, querido. Não é opcional. A gente precisa descer juntos, a gente precisa criar liga e a gente precisa andar na mesma revelação. Então, o que a gente precisa ser? E eu perguntei ontem, se a igreja dependesse só de você, como estaria a igreja hoje? Se o Senhor tirasse uma amostra grátis hoje aqui, você, e botasse você para dizer, se a igreja dependesse de você, como estaria a igreja hoje? Porque a gente tem que ser palmeira, plantado na casa do Senhor, verdejante e viçosa. Davi dizia, o prazer dele estava em viver na casa do Senhor, nos átrios do templo do Senhor. Davi deixou salmos dizendo que ele gostaria de habitar na casa do Senhor para sempre. Gente, isso não é só poesia não, isso é o nosso estilo de vida. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ageu diz, a minha casa está destruída e a vossa casa é apanelada. A vossa casa é cuidada e a casa do Senhor está em ruínas. O nosso primeiro cuidado é a casa do Senhor. E essa responsabilidade é descentralizada. Ela não é centralizada numa pessoa. Quando Deus chamou Neemias, Neemias chamou um povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Quando chamou Esdras e um povo. Deus está nos dando uma grande oportunidade de sermos coparticipantes, colaboradores e co-herdeiros desse reino. Não tem honra maior do que se gastar e cuidar das coisas do Senhor. É o negócio do pai. É do seu pai. O escravo, ele vai num lugar para ver o que ele pode tirar. O filho vai num lugar porque ele é herdeiro e precisa cuidar daquele lugar. O escravo faz as coisas para ser notado pelos homens e ganhar uma tapinha nas costas. O filho, ele já sabe que é herdeiro, ele só vai porque ele é filho e ele precisa cuidar porque pertence a ele. Então, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente vem como escravo ou como filho? O escravo vai pensando quem vai dar uma tapinha nas minhas costas, quem vai me reconhecer, quem vai dizer que eu fiz um bom trabalho. O filho não precisa nada disso, porque tudo é do pai e é dele. E o que é dele é do pai. Os filhos da parábola do filho pródigo, o maior problemático era o mais velho, não era o mais novo.
Porque o mais novo, pelo menos, disse: eu vou voltar e vou me ter com meu pai. Porque eu era lá, nem que eu vá comer bebida de porco, morar, o que ele me der vai estar bom. Quer dizer, ele reconhece o pecado, mas volta como escravo. Aí o pai deixa ele filho. Mas o que se achava filho, pensava como escravo. Eu trabalhei esse tempo todo e você não me deu um cabritinho. Mentalidade de escravo. Trabalha para receber tapinha nas costas. Trabalha para receber alguma coisa. O pródigo entendeu depois, quando o pai botou capa, anel e sandália, que ele, apesar do erro, ele continuava filho. Mas o filho, o outro trabalhava e se movia como escravo. Tinha mentalidade de escravo, fazia as coisas para ganhar um cabritinho. Deus não vai lhe dar o cabritinho, Deus vai lhe dar o rebanho todo, porque você é filho. O rebanho é seu. O que o pai tiver é seu. Você é filho. A mentalidade de escravo gera... Não vou entrar nisso, vou voltar para as trombetas. O nome Bassã, no hebraico, quer dizer restauração. Então, quando toca a trombeta, você está trazendo uma voz de restauração. Por isso que Jesus é conhecido como Goel. Goel quer dizer redentor, o que vai me redimir para me restaurar. A história do Evangelho é uma história de restauração. É de um casal que fez besteira no jardim, que enfiou o pé na jaca, mas que o Senhor prometeu uma restauração, e através dessa restauração Ele enviou o seu Filho, que é um Goel, redentor, que vai implantar a restauração e a reconciliação, para no fim de tudo a gente morar numa cidade habitada na Jerusalém Celestial. Tu vai começar no jardim e tu vai terminar em Jerusalém Celestial. Então essa história é de redenção. Por isso que a palavra do Senhor diz: no lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da tristeza, óleo de alegria. Por quê? Porque a palavra do Evangelho, para o chofar tocar na sua boca como uma trombeta, é uma palavra de boas novas. Tem gente que quer pregar as más notícias. A gente tem que ser como uma coça que anda nos lugares altos, trazendo boas novas. Então o Evangelho, não tem coisa mais gostosa que anunciar um Evangelho de redenção, de restauração, de reconstrução, de reconciliação, de renovo, de recomeço. O Evangelho é rico e a gente só precisa abrir a boca. Dá trabalho falar coisa ruim. Você tem que fazer um esforço muito maior para falar uma coisa ruim. O Evangelho não é falar uma coisa ruim. O Evangelho é falar as boas novas, as boas notícias. Por isso que Jesus é o nosso Goel. Jesus é o nosso Redentor. Isaías 41, 14. Vamos ser bem rapidinho aí, por favor. Isaías 41, 14. Obrigada. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Essa palavra é o quê? O Redentor em ação. Eu sou o seu Redentor, eu sou o seu Goel, eu vou redimir sua vida. Eu vou pagar o que você não pode pagar. Eu vou fazer o que você não pode fazer. Eu vou levantar o que você não pode construir. Eu vou abrir o que você não pode abrir. Essa é a palavra do Redentor. O Evangelho não é sobre o que você pode fazer, mas é o que Jesus pode fazer por você. Tem muita gente que quer levar a carreira cristã, dizendo: eu tenho que me esforçar. Eu me encontrei com uma pessoa no shopping, fofinho. Aí uma mulher, não sei, falou uma palavra para ela. É isso. Sabe por quê? Porque eu jejuei 40 dias, eu não resisti. Eu disse: não foi por isso não. Jesus acabou de dizer a você que vai fazer um milagre, que vai fazer algo, e você acabou de puxar para você. A glória não é nossa. Você jejuou porque foi bom para você, para disciplinar a sua carne. Mas o agir de Deus não depende do seu. Porque milagre não entra elemento humano.
Deus não precisa de elemento humano para fazer milagre. Não tire a glória dele. Quando ele fizer algo, cale a boca, porque não foi o seu esforço. Oh! Esqueça. Tem crente que não está recebendo um milagre. Por quê? Porque o crente está achando que está se esforçando muito para receber. Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios. Para que a fé de você não se apoiasse. Minha Bíblia está apoiada aqui. Se eu tirar isso, minha Bíblia cai. O que é que Deus diz? Que a fé de vocês não se apoie na sabedoria humana, se apoie só no poder dele. Então não é sobre o que eu faço. Não é sobre o que eu estou fazendo. É sobre o que ele vai fazer. Quando não tiver mais jeito. Quando todas as portas estiverem fechadas. Quando você disser, estou sem força. Quando você disser, eu não aguento mais. Começou o agir dele. Por quê? Para que o poder de Deus se manifeste na minha fraqueza. Fraqueza convida milagres. Fraqueza convida milagres. Então a fraqueza humana é o início do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não quero saber de política não, viu? Quando você esteja olhando no celular aí, não me diga nada. Não quero saber. Quero saber de Jesus. Se ele voltar hoje, as eleições ficam aí. Eu não quero só lembrar você. Você lembra de Tancredo Neves? Pronto, vamos voltar para a palavra. Isaías 40, 9 e 11. Glória. Isaías 40, 9 e 11. Isaías 40. Foi? Obrigada. Você que traz boas novas a Sião. O que é que faz uma pessoa que traz boas novas? Suba no alto monte. Suba. Quem anda trazendo boas novas, Deus vai botar em lugares altos. Como a coça que anda nos lugares altos. Todo mundo que tem uma palavra de esperança governa sobre crente que não tem. Todo mundo que tem uma palavra de redenção, de renovo, de reconciliação, governa sobre os briguentos. Quem tem esperança vai governar sobre quem não tem. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Isso é uma boca de chofar. Isso é o anúncio. Isaías 41, 18, 20. A gente vai ver o que Deus faz na redenção. Por isso que trombetas é festa de redenção. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. O que é que Deus está dizendo? Vou pegar suas circunstâncias no 7º mês e vou transformar deserto em mananciais. Vou criar rios no ermo, porque essa é a voz da trombeta sobre a sua vida. Você anuncia o que Deus vai fazer e Deus começa a fazer o que você está anunciando que Ele vai fazer. Se você disser, olha, meu Pai é fiel, meu Deus é poderoso, e Ele age, e Ele cria, e Ele gera mananciais no deserto, o que é que Deus vai fazer? Vou ter que me apresentar. Ela me invocou. Você invocou. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei.
Quando você diz, o meu Deus faz, o meu Deus cura, o meu Deus levanta, o meu Deus vai operar, Deus diz assim, eu vou aparecer, porque minha filha disse o que eu vou fazer. Uau! Aleluia! Agora a gente fica, não, Deus não faz, eu estou com medo, eu estou com receio, aí os demônios já chegam, fica já na surrateira perto, está me convidando, eu já vou chegar, porque ela já está dizendo que eu vou trabalhar, então eu vou chegar para trabalhar. Ah, porque eu estou com tanto medo, aí o demônio do medo aparece. Ah, porque eu não sei, aquele irmão está tão diferente comigo. Aí o irmão, quando vê o outro, já vem com o olho vesgo, botando a língua para fora, entronchado. Por quê? Porque tu já chamou para o ambiente os demônios. Às vezes o diabo nem está com vontade de fazer, você dá ideia a ele. Mas, olha, o diabo nem tem essa inteligência toda. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você usa a inteligência que Deus lhe deu para dar ideia para o diabo. Me poupe. Aleluia. Salmo 81, 3. Esse é o nosso Rosh Hashanah. Salmo 81, 3. É lindo esse salmo, deixa eu ver aqui. Salmo 81, 3. Achei. Diz assim: cantem com júbilo a Deus, força nossa, celebrem ao Deus de Jacó. Cantem louvores e faça soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. 7. Na angústia vocês clamaram e eu os livrei, do esconderijo do trovão eu lhe respondi e o pus à prova junto às águas de Meribá. Gente, esse salmo é lindo, não dá para dizer todo, não dá porque ele é grande, mas esse salmo é lindo. Então toque a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia e no dia da nossa festa. O povo de Deus tem que abrir a trombeta, tem que tocar a trombeta e anunciar que a estação mudou e há uma consumação e há um novo de Deus vindo para a sua igreja. Sua boca é um chofar. Deixa eu dizer uma coisa a você. A década de 80, a gente está na década de 80, 5780. Então a gente está 5785. A gente tem até 5789. A gente tem ainda mais 4 anos e meio por aí para a gente anunciar. Sabe o que a década de 80 quer dizer no calendário hebraico? Boca. Boca é representado por pi. Então é a década de abrir a boca. Tem uma coisa, quando Deus nos dá uma oportunidade de abrir a boca, não feche não. E não diga coisa errada não, para ele não fechar sua boca como fechou a do pai de João Batista. O pai de João Batista tentou se meter no que Deus ia fazer. Sabe o que Deus disse? Vou deixar ele calado, para ele não atrapalhar o que eu estou fazendo. Cuidado para Deus não deixar você calado, para você não atrapalhar o que Deus está fazendo. Ou você concorda com o que Deus está dizendo, ou cuidado, porque essa é a década do pi. É boca, proclamar, tocar o chofar, anunciar. Esse é o tempo propício para isso. E o que eu devo dizer naquela hora? Você abre a boca que Deus enche. Naquela hora eu não sei o que eu vou dizer, mas eu só sei que eu vou abrir a boca e Ele vai encher. Você acha que eu sei o que eu vou dizer? Eu não tenho papel para ler. Estou tentando ler um negócio aqui que eu grafei, os versículos estão me enrolando toda, porque eu estou tentando seguir um roteiro. Você abre a boca e Deus enche. A gente não sabe o que vai dizer não naquela hora, mas a promessa é, abra a boca e o resto eu faço. Deixe sua boca ser um chofar. Tem coisa que você quer dizer, você, meu Deus, eu queria ter dito aquilo, eu queria ter falado do amor de Jesus. Fale,
Abra sua boca. Você é um chofar ambulante para essa cidade. Você é um arauto de Deus. Aleluia. Não vou ler a coroação. Não vou fazer isso aqui. Apocalipse 4:1. Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei diante de mim, estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como? Uma voz que fala como? Uma voz que é uma? E a sua voz é uma? Porque você se parece com o seu pai. A porta abriu. Qual é a porta? 5784. Foi o ano da porta. 5785. A sua voz será como de uma trombeta. Oh! A sua voz vai ter um peso de decisão. A sua voz vai decidir destinos. Que promessa linda! Falando comigo como a trombeta disse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando a gente começa a falar as coisas de Deus, Deus se encarrega de consumar o que você começou a falar. A palavra ainda não chegou aos meus lábios e Ele já sabe o que eu vou dizer. Na sinagoga de Nazaré, Jesus esteve ali na sinagoga de Nazaré. Ele abriu o rolo e ele leu Isaías 61. E Isaías 61, ele declarou, por favor, põe aí, por favor, Isaías 61. Ele declarou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. O que é isso, gente? É um arauto de Deus. É um arauto de Deus, é uma trombeta de Deus, é um chofar de Deus, aquele que traz boas notícias. Dia de trombeta é dia de levar boas notícias. Esse mês é o mês de dar boas notícias. Diga, as boas notícias estão chegando para o meu território. Eu estou abraçando boas notícias sobre o meu destino. Amém. Para levar boas notícias aos pobres, enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar, anunciar, falar. Olha, gente, pelo amor de Deus, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Por favor, põe o Lucas 4 aí, o que eu mandei, aquele Lucas 4. Jesus foi para a sinagoga de Nazaré. Eu não vou terminar de falar não, porque vai ficar muito longo. E o que foi falado, a palavra de Deus não volta vazia. Isso não é culto de doutrina, isso é culto de família, de domingo. Eita Deus. Põe aí, por favor, Lucas 4, 16. Obrigada. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. E ele vai ler, gente. A mesma coisa que está em Isaías 61. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus começa a ler isso. E os doutores da lei que estão ali, naquela sinagoga de Nazaré, pegam Jesus. Quem viajou com a gente sabe, fica muito próximo do monte da precipitação. Pegam Jesus depois que terminou, porque Jesus disse assim, quando terminou de ler, ele não leu tudo Isaías 61, porque ele não leu, e esta palavra, e é o dia da vingança do nosso Deus. Ele não disse isso, porque se ele tivesse dito isso, ele teria que naquele momento subir aos céus. Ele teria que naquele momento já concluir, ser coroado, glorificado e subir. Então ele para, ele não lê Isaías 61 todo, mas ele diz que hoje se cumpriu essa profecia. Quando ele diz isso, gente, pegam Jesus e levam para o monte da precipitação. O monte da precipitação embaixo é o Armagedon.
Então pegam Jesus e levam para jogar Jesus dali. E Jesus sai por entre eles, desvia e desce do monte da precipitação. Sabe por quê? Porque se ele fosse jogado naquele lugar, ele já desceria no vale do Armagedon, o lugar da decisão final do fim dos tempos. Então Jesus disse: hoje se cumpriu, mas ainda não está consumado. Ele anunciou que um dia estaria consumado. Na cruz do Calvário, Jesus disse: o que está escrito já se cumpriu e agora está consumado. Então, esse dia, esse ano, não é sobre algo que está perdido na história, mas é algo que já está escrito, que ele já declarou que se cumpriu, e hoje nessa mesa já está consumado. Você é aquele que é ungido para proclamar boas novas aos pobres, anunciar libertação ao cativo, para preparar o caminho da volta do Senhor. Sabe por que os judeus não aceitaram Jesus? Porque houve 400 anos de silêncio no Antigo Testamento. E nos 400 anos de silêncio, que vai de Abacuque e encerra lá em Malaquias, aí aparece João Batista. Quem eles estavam esperando? Elias. Eles achavam que Elias ia voltar. Mas olha quem apareceu: João Batista. Só que lá em Lucas 1:17 diz que João Batista apareceu no espírito e no poder de Elias. Os judeus não reconheceram que era preparação para o Messias, porque João veio preparar o caminho do Senhor, veio ser amigo do noivo. Da mesma forma hoje, o Senhor já nos preparou, o Senhor já nos levantou, e por a gente não estar vendo de uma maneira que a gente gostaria que fosse, a gente não está vivendo as promessas que já estão consumadas. Essa mesa hoje aqui é um sinal de promessas que já estão consumadas. Você não vai entrar nessa igreja hoje e sair do mesmo jeito, porque as promessas que Deus lhe deu, as promessas que Ele prometeu desde o ventre da sua mãe, tem nelas o sim e o amém. E nós estamos aqui hoje para levantar as trombetas para essa cidade, as trombetas para o Nordeste, as trombetas para as nações, anunciando: está consumado. A ti, Senhor, queria chamar o louvor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Pega tudo agora, tudo que você começou a entender sobre essa estação das trombetas. Pega todo esse chamado, Elias, João Batista, os arautos de Deus, que preparam o caminho do Senhor. Agora, mais uma vez, o Senhor nos convida para preparar o caminho da volta do Senhor. Ele está precisando dos arautos dele que vai se levantar. Ele está precisando das trombetas dele que vão soar na cidade. Quando a trombeta soa, sabe o que acontece? O comportamento das pessoas mudam. Alguém que está com o chofar, toca aí, por favor. Toca aí o chofar. Eu falei tanto trombetas. Toca aí o chofar. Aleluia. Há uma organização nova quando o chofar toca. Há uma movimentação nova. O chofar, quando toca, tira a ordem que o inimigo impetrou e traz a ordem do céu sobre a terra. Traz a ordem do céu sobre a terra. Traz um pouquinho os tambores aqui, um pouquinho, por favor. Vem cá, sobe aqui, gente, sobe. Vamos partir para a briga, gente. O diabo não está brincando, não. Eu vim aqui para brigar hoje. Eu não vim aqui para pregar sobre o moranguinho, não. Vocês estão entendendo? A gente está em guerra.
guerra contra as trevas, guerra pelo seu destino, guerra pelos seus filhos, guerra pelos seus netos, guerra pelas nações, guerra pela sua história. A gente não faz guerra, a fofolete, o ursinho carinhoso, não. A gente serve ao Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das armas, Ele é o Senhor da guerra. Paulo, quando chamou os crentes, deu o que a ele? A armadura. Não foi para dançar balé, não. A armadura, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, cinto da couraça da justiça e os pés com a preparação do Evangelho da paz. É guerra. O inimigo está declarando guerra nas escolas, guerra nos hospitais, guerra nas urnas, guerra nas cidades. Está declarando incêndios, terremotos. E a igreja sobe para cá, porque sua voz será como de uma trombeta para anunciar coisas que estão para acontecer. Sobe para cá, sobe o nível. Apocalipse 4:1 é exatamente isso. É subir o nível. Não é tudo não, é só alguns. Depois vocês fazem esse negócio, aquele negócio que a gente vai fazer aqui no final. Amém? Vem, Sol, vem com 2 para cá. Não é tudo não, gente, é tudo não. Vem-te embora. Como é que a gente deve ficar? Pronto. Pronto. A gente não se apronta quando o diabo aparece. A gente está pronto quando ele aparecer. Igreja, fica de pé. Família 61. Povo que tem cara de leão, que sabe lutar com a mão direita e com a esquerda, que sofrem despojos do inimigo, mas que volta e toma tudo que ele levou. Você é um guerreiro. Você é uma trombeta. Você muda situações quando você chega com a palavra do Senhor. Você carrega os decretos dessa cidade com você. Você tem os decretos de Recife na sua mão. Você tem os decretos da sua família com você. Você tem os decretos dessa nação com você. Os decretos que sua boca proferir vão se cumprir. A palavra que sai da boca do Senhor não voltará vazia, mas faz o que lhe apraz. Então libera a palavra do Senhor. Não sabe o que dizer? Libera a palavra do Senhor. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Pronto, final. Ninguém vai se perder. Nenhuma unha ficará no Egito. Você está sem força, o inimigo está lhe cercando. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A insuficiência chegou. Deus vai transformar desertos em mananciais de água. A ineficiência vai ser vencida pelo sobrenatural. A ineficiência está sendo invadida pelo sobrenatural. A limitação vai ser engolida pelo milagre. Porque a boca do Senhor está dizendo. Eu não sei o que dizer. E escute o que o seu pai está dizendo e repita, porque ele vai cumprir. Entre na conversa com o seu pai, escute o que o seu pai está dizendo e depois seja menino fofoqueiro. Repita tudo que o seu pai disse. Repita tudo que você leu na palavra, porque vai se cumprir segundo você está declarando. Vai se cumprir segundo a palavra do Senhor. Tem um quarto na sua casa para levar um menino morto. Aquela mulher disse: eu não pedi filho não, você me deu, eu não pedi, agora o menino morreu. O que é que ela fez? Levou o menino para o hospital? Levou o menino para o marido? Não, ela tinha um quarto para um milagre acontecer. Ela subiu no quarto, botou o menino morto no quarto do milagre. Ela não contou para o marido, ela não contou para ninguém. Ela levou o menino morto para o quarto do milagre. E no quarto do milagre o menino ressuscitou.